Numa parceria com o Centro de Arqueologia de Almada e inserida no programa de visitas guiadas à Freguesia da Sobreda, acompanhámos uma visita à zona rural da freguesia. 10 horas, concentração junto ao Jardim dos Zagalos, com um número de inscritos a superar as expectativas da organização. Tudo a postos para a partida. Antes, ouvimos Francisco Silva, guia desta aventura. Esta visita que vamos fazer hoje, portanto, há outras previstas com outros temas, as hoje têm principalmente a ver com a paisagem rural da freguesia da Sobreda e que de alguma forma reflete também a paisagem rural do concelho de Almada. É de facto uma coisa que poucas vezes nos lembramos, é que Almada foi até o século XIX uma zona de cariz agrícola, fundamentalmente agrícola, não é? E de facto ainda existem muitos desses vestígios, ainda é possível perceber essa memória da agricultura e da ruralidade aqui no concelho de Almada, e hoje o tema da visita vai ser principalmente esse, vamos procurar principalmente os vestígios da ruralidade aqui na freguesia. Com vários pontos marcados, fomos ouvindo o que era a freguesia da Sobreda enquanto zona rural do concelho. Como sabem, a seguir à Revolução Liberal houve uma lei que extinguiu os morgadios. Portanto, os morgadios era aquela lei que fazia que quando uma pessoa tinha vários filhos, não é? Só o filho mais velho é que herdava as propriedades. Portanto, para quê? Para evitar que houvesse uma dispersão do património, não é? Uma forma das famílias manterem o seu poder, o seu património, o seu poder económico, era exatamente evitando a dispersão do património. Portanto, havia essa lei, que era a lei dos morgadios, que dava ao filho primogênito exatamente a propriedade de todo o património da família. Com a extinção dessas leis, obviamente, o que acontece é exatamente o que se tinha tentado evitar. Há uma dispersão da propriedade, do património. Dentro da exploração que se fazia exatamente todo este espaço, que não era agrícola propriamente dito, que era espaço silvícola, o carrasco tinha uma importância muito grande. Porquê? Porque aqui não aparece, portanto, não é frequente aparecer, porque na folha do carrasco há um bichinho, um inseto que pica a folha do carrasco e desenvolve uma bolinha vermelha, no fundo, que é onde eles põem os ovos, uma bolinha vermelha que cresce na folha do carrasco. Esta bolinha vermelha era chamada agrã. A partir dessa bolinha, fazia-se até ao advento da indústria química a cor púrpura. Portanto, era a única maneira que havia de obter a cor púrpura era através da grã. Essa bolinha depois era cozida e transformada e daí saía um produto de tinturaria que era a púrpura. Isso era de tal forma importante que havia inclusive legislação municipal e posturas municipais que diziam a partir de que altura, era agora por volta de maio, em que se podia começar a apanhar a grã. Portanto, havia pessoas que o trabalho delas era andar exatamente a colher a grã para depois vender, para fazer o processamento da cor púrpura. Isso, obviamente, como devem calcular, tinha uma importância muito grande do ponto de vista económico e na exploração dos terrenos que não eram propriamente terrenos agrícolas. Um dos exemplos mais importantes desta exploração é exatamente o caso dos frades da Serra da Rábida. A principal fonte de rendimento dos frades da Serra da Rábida era exatamente a exploração da grã. Este era o caminho que levava exatamente das Casas Velhas, que é ali de cima, chamada ali em cima, chama-se Casas Velhas, para exatamente ligava à Estrada Real, que ia para o Porto Brandão e que, neste caso, liga a Sobreda ao longo desta vala. Este sítio, chamado Vale da Sobreda, ou Vala da Sobreda, correspondia também exatamente a uma linha de água que era uma das tais que desaguava lá embaixo no Val do Rio, onde começámos a visita. Aqui como é óbvio, também havia várias quintas, estamos aqui ainda dentro de uma zona portanto, urbanizada, portanto, construída. Isto também tem a ver com uma realidade dos concelhos de Almada que eu ainda não falei, e que é assim, quando acabou a agricultura, uma das razões que fez com que a agricultura acabasse, teve a ver com a decadência da vinha, etc. Mas também há outro aspecto muito importante, que é, em Almada, no século XIX, principalmente na Cova da Piedade e em Cacilhas, é onde começa em Portugal a Revolução Industrial, portanto, é onde é instalada a primeira máquina a vapor, enfim, é onde começa, exatamente tirando partido da localização no estuário do Tejo e da proximidade de Lisboa e do Oceano Atlântico e depois pela ligação do caminho de ferro ao Barreiro, etc. Portanto, em toda a zona de Almada, Cova da Piedade, provavelmente de Cacilhas, etc., vão-se instalar uma série de indústrias ligadas à cortiça, ligadas até à indústria química, enfim, mas sendo que a cortiça era das mais importantes. E o que acontece é que vão afluir então a Almada, não só as pessoas que até aí vinham para trabalhar nas vinhas, passam a vir para trabalhar nas fábricas. Portanto, a Almada, a partir do século XIX, vai ter um crescimento populacional muito grande, associado exatamente à migração de várias zonas do país que vêm para cá já para trabalhar nas indústrias. Como é óbvio, estas pessoas têm que morar em algum lado e certamente na Cova da Piedade, em Cacilhas e Almada, não havia a oferta
Não havia oferta de alojamento para essa gente toda. Conclusão, para além mesmo que havia, os preços eram muito mais caros. Muita dessa população vai exatamente ocupar as zonas rurais do concelho, Monte de Caparica, etc., onde as próprias quintas, que entanto já não funcionavam, quase como quintas, começam dentro das próprias quintas a construírem-se pequenos anexos, pequenas habitações, para as pessoas virem morar. Após 2h30, chegou ao fim o percurso traçado. Todos os participantes, apesar de cansados, mostravam-se satisfeitos com os conhecimentos adquiridos. Gostei bastante, dei uma oportunidade de conhecer alguns locais que ainda não tinha visitado. Aliás, aproveito sempre esta visita para aprender sempre mais um bocadinho acerca do concelho onde eu vivo. E achei muito interessante. E sobretudo a participação das pessoas também foi muito interessante. O interesse que elas manifestaram pela visita. Isso significa que é uma área, esta área de divulgação do património, é uma área em que as pessoas se sentem apeladas a participar. E isso é bom, por exemplo, no meu caso, que eu também faço um bocado de investigação, sentir que de facto existe interesse para estas matérias e também, por outro lado, também deu uma hipótese de conhecerem logo alguns dos locais que muitas vezes leio nos livros e nem sei onde é que eles ficam. Gostei muito do passeio, acho muito interessante. Eu não sou de cá, sou de Moçambique e vivo aqui na Sobreda há muitos anos. Para mim isto não me dizia absolutamente nada. Que eu não conhecia, não conhecia a história, não conhecia nada. Desde que faço estes passeios com o Centro de Arqueologia da Almada, já gosto. Já conheço a história, vejo coisas interessantíssimas e cada vez que eu faço muitas caminhadas e cada vez que caminho por aqui sinto qualquer coisa, porque já conheço, já tenho conhecimento, acho muito, muito interessante. Gostei imenso, foi muito giro, havia zonas que eu já conhecia, outras não, ali mais para aquela zona de cima não conhecia, fiquei a conhecer, é para continuar. Esta foi uma visita do programa, estando já agendada para o próximo dia 18 de junho uma outra visita à freguesia. As inscrições podem ser feitas na Junta de Freguesia da Sobreda e no Centro de Arqueologia de Almada.